Assinar a afirmação correta sobre os componentes do pensamento de Francisco José Freire. Olha só. O segmento passam logo mostra a pouca duração das enfermidades nos corpos. Bom, aqui eu queria mostrar para você o seguinte. Só um detalhe, e é literal, né? Entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos. Se suporia aí que são dois irmãos gêmeos, seriam dois corpos. Mas são gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns. Um só corpo. Está vendo só? Então veja só que a questão fala que o segmento passam logo mostra a pouca duração das enfermidades nos corpos. Na realidade, é num corpo só. Mas que apresentam o mesmo órgão para ambos, né? Mas são dois gêmeos. É basicamente isso. Tá legal? Então isso já mostra pra gente o erro. Tudo bem? Aqui colocado, ó, são dois irmãos gêmeos e gêmeos unidos em um só corpo, por órgãos comuns, e por tal disposição que a nutrição e a vida de um gêmeo alimenta sempre e vivifica o outro gêmeo, mesmo no mesmo corpo. Assim como as enfermidades de cada um dos gêmeos passam logo, as enfermidades deles passam logo, mas há apenas um corpo, tá vendo só? E se comunicam a ambos, a eles dois, correto? São dois seres, mas com um corpo. É isso que se quis dizer aqui. Por isso a gente vai perceber aqui que não são dos corpos, tá legal? Beleza, vamos então à alternativa B de bola. O segmento que a nutrição e a vida de um alimenta sempre e vivifica o outro mostra uma causa de uma afirmação anterior. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aí, porque se mostra uma causa, significa que essa conjunção que aqui, ela tem um valor de causa. Ô terror, eu sei que visto que, já que, uma vez que, apresenta um valor de causa. Mas esse que aqui, será que tem valor de causa? Eu quero chamar a sua atenção para essa construção aí desse que, tá? Vou marcar aqui em cor amarela para você. Olha só. Vou marcar assim, eu vou ler daqui, ó. Entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos, e gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns, desculpa. E, olha só comigo aqui, ó. Por tal disposição que, tal foi a disposição que, tamanho foi o problema que, agiu de tal forma que. Então você vai notar aí, quando há o tão que, tamanho que, tal que, qual é o valor do que? Ah, terror, o valor do que é consequência. Então, quando ele coloca aqui pra gente, olha, por tal disposição, a preposição por transmite um valor de causa, e nós temos aqui a relação tal que, iniciando uma oração consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva, iniciada pela conjunção consecutiva, que, transmitindo consequência e não causa. A causa está aqui em por tal disposição. Tá legal? Então não cabe uma ideia de causa, não. Fica fora essa daqui. Alternativa C. Os termos entendimento e linguagem são tratados no texto como sinônimos perfeitos. Veja bem, é até interessante isso, né? Quando a banca coloca sinônimos, significa, poxa, de alguma maneira, conseguiria aí entender o mesmo valor, a mesma ideia naquele contexto e tal. Mas quando a banca coloca sinônimo perfeito, e até difícil você encontrar sinônimos perfeitos, correto? Então sempre uma palavra ou outra transmite um sentido a mais. Ela também pode ser empregada com outro valor, né? Mas aqui são sinônimos perfeitos. Então, olha cá, entendimento e linguagem são sinônimos perfeitos? Não. Não são sinônimos perfeitos. Tanto assim que o texto mostra pra gente, olha, que são dois irmãos gêmeos, mas gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns. Então, olha só, entendimento e linguagem são irmãos gêmeos. Não é a mesma pessoa. São dois irmãos gêmeos. Tem apenas um corpo. Isto é, são ligados, intrinsecamente ligados. Um dependente do outro. É isso que se fala aqui, olha. Um dependente do outro. Assim como as enfermidades de cada um deles passam logo, se comunicam a ambos. Então, não há sinônimo perfeito aí. Concorda comigo?
Beleza, então aqui fica fora, a gente nota que não é sinônimo perfeito, não. Tem aproximação de sentido, um depende do outro, mas eu não posso falar que são sinônimos. O próprio texto, ele tira essa interpretação, correto? Alternativa D de dado. A expressão órgãos comuns indica que os órgãos apontados têm presença frequente nos corpos. Tem presença frequente. O que é uma presença frequente? Olha, está sempre ali. Ele pode, de repente, a pessoa vai daqui, sai para lá e tal, mas está sempre ali. Ah, ele é frequente nas aulas, porque ele sempre volta às aulas. Concorda comigo? Ele está sempre ali, naquele mesmo horário, está assistindo às aulas. Isso é uma presença frequente. Está sempre ali. Tem como hábito estar ali. Pode até sair de repente, mas tem uma rotina, está sempre ali. Beleza? Será que é isso que se quis dizer? É uma presença frequente nos corpos? Esses órgãos têm uma presença frequente nos corpos? Não. Aí, quando ele falou órgãos comuns, significa o quê? Entendimento e linguagem, eles fazem parte de um corpo só. São dois irmãos gêmeos, mas gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns. Então, eles utilizam mesmo órgão. São órgãos comuns. É esta a ideia. Órgãos comuns aos dois. E não frequente aos dois. Eu não consigo tirar e depois colocar de novo. Tirar e colocar de novo aquele órgão. Por isso a ideia de frequência não é cabível aqui aos órgãos. Mas de algo comum aos dois. Sim, né? Então a gente nota aí que a gente vai perceber que não cabe essa ideia de presença frequente nos corpos. Todo segmento textual explica e desenvolve uma metáfora inicial. Qual é essa metáfora inicial? Entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos. O texto quer dizer que entendimento e linguagem, eles fazem parte de um só corpo. Tem as suas diferenças e um alimenta o outro, um precisa do outro, utilizando então aí essa metáfora. Concorda comigo? A partir daí, falando de corpo, de órgãos e tal, ele foi explicando essas informações. Por isso nós notamos que realmente o texto, ao longo dele, há esse desenvolvimento para o entendimento dessa metáfora, que entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos. Então, a alternativa é a correta.